notícias do São Paulo e do Flamengo. Já vamos começar, inclusive, no YouTube pra gente falar de reforços do Flamengo, mas reforços caseiros, hein? O Fabrício Bruno, o Bruno Henrique e o Pedro estão voltando, mas o Flamengo tá de olho no mercado. Vamos falar também do seu São Paulo com o Beraldo e ainda Corinthians e América classificados na Sul-Americana e Botafogo. Ufa! Hoje eu tô que tô, hein? O Flamengo recebeu folga nesta terça-feira, isso porque o rubro-negro tem a semana livre, então o treinador aproveitou para dar aquele descanso aos jogadores. A comissão técnica do Fla alega que o auge do desgaste físico acontece 48 horas após a partida. Por isso, a equipe se reapresenta amanhã para iniciar a preparação para o duelo contra o América Mineiro pelo Brasileirão, que está marcado sábado no Maracanã. Mesmo sem vencer há 2 rodadas, o Fla está na 2ª posição do Brasileirão, com 27 pontos. A 12 do líder Botafogo está tentando aí diminuir essa distância. Para o duelo com o Coelho, Sampaoli trabalha para contar com os atacantes Pedro e Bruno Henrique e o zagueiro Fabrício Bruno. O trio estava no departamento médico e deve voltar a treinar com o grupo nesta quarta-feira. Por outro lado, o volante Eric Pulgar segue fora. Está tratando de uma lesão muscular. A novidade é que a CBF divulgou uma análise do chefe de arbitragem, Wilson Seneme, em relação aos lances polêmicos do clássico Fla-Flu e considerou que o árbitro Sávio Pereira Sampaio, com o auxílio do VAR, acertou em todas as decisões que tomou, como os 2 gols anulados e o cartão vermelho para Luiz Araújo. Houveram muitas situações, né, de área penal, na nossa visão, todas bem resolvidas, ou pelo campo ou pelo VAR. O lance de Felipe Melo em cima de Arrascaeta, que gerou debate sobre um possível pênalti, também foi assunto. Em velocidade normal, observando essa ocupação de espaço, quem ocupou espaço, quem estava na trajetória da bola, você consegue identificar quem propôs ou não o contato para ser faltoso ou não, com impacto ou não. E bastante interessante, bastante legal, que foi também, na nossa interpretação, uma correta decisão do campo de jogo, do Sávio nesse caso também. Agora sobre o mercado da bola, a diretoria rubro-negra segue em busca de reforços. As prioridades são Claudinho e De La Cruz. O diretor de futebol, Bruno Spindel, comentou sobre a negociação com o jogador do Zenit. Olha, não tem nada planejado ainda a respeito de viagem, as conversas seguem. De novo, uma negociação muito difícil, um atleta muito qualificado, que joga num clube importante, importante financeiramente também, campeão russo, acabou de ganhar a Supercopa, então é uma negociação que é extremamente difícil. Já o jogador do River Plate, que acabou de ser campeão nacional, despistou sobre o futuro em entrevista à imprensa argentina e garantiu que é feliz no River. Vamos acompanhar agora os próximos capítulos dessa novela entre Flamengo, De La Cruz e Claudinho. Agora o Rio de Janeiro, fechando o nosso giro. Boa tarde, Cícero Melo. Boa tarde, abraço para você, Tsengue, para os companheiros e para o fã de esportes. A janela de transferências internacionais fecha no dia 2 de agosto. Portanto, Flamengo, Vasco e todos os clubes têm mais 15 dias para contratações. Sendo que o Flamengo, se quiser contar com reforços na Copa do Brasil, tem que inscrever jogadores até a próxima terça-feira para poder utilizá-los no primeiro jogo contra o Grêmio, que é dia 26 de julho, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Depois das contratações do goleiro Rossi, do volante Alan e do atacante Luiz Araújo, o Flamengo ainda está aí atrás de mais reforços, né? Claudinho, meio atacante do Zenit da Rússia, ex-Red Bull Bragantino, 26 anos, o Flamengo já fez a proposta, 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, pagando em 10 vezes, né? E não obteve ainda a resposta, por enquanto o Zenit ainda não aceitou essa proposta, terá que o Flamengo, quem sabe, aumentar essa proposta para ter o Claudinho. O De La Cruz, meia de 26 anos do River Plate da Argentina, o River quer 16 milhões de dólares, cerca de 77 milhões de reais à vista, e o Flamengo não quer pagar esse valor à vista. As negociações
continuam, né? Em relação ao Vasco da Gama, o Vasco que já fez 3 contratações na janela de transferências, zagueiro Maicon, o outro zagueiro chileno Gary Medel e o atacante Serginho, Vasco quer mais reforços. Em contrapartida, o Flamengo, que pode vender o Matheus França, pode também contratar o Claudinho. As conversas continuam em andamento. O Flamengo está trabalhando, já fez proposta oficial. O Zenit recusou a primeira proposta do Flamengo de 15 milhões de euros, o que já era esperado. Mas o Flamengo continua tentando e continuará tentando até o fim dessa janela de transferência. Já até disse para vocês que existe a possibilidade de dirigentes do Flamengo viajarem para a Rússia para conversarem pessoalmente com o clube russo. E o Zenit, que também tem o Malcom, jogador brasileiro, além de receber proposta pelo Claudinho do Flamengo, o Malcom também entrou na mira do Al Hilal. Tem proposta também. E o Zenit, sabendo que pode perder esses 2 jogadores ou até mesmo um desses 2 jogadores, o que fez? Entrou em contato com os representantes do David Neres, brasileiro, que está no Benfica atualmente. Jogador, vocês vão se recordar, começou no São Paulo, passou pelo Ajax, pelo Shakhtar Donetsk e hoje está no Benfica. Só que para tirar o David Neres hoje do Benfica, por menos de 30 milhões, esquece. De euros, no caso. Esquece. Ou seja, são valores muito mais altos aqueles que o Flamengo apresenta, por exemplo, pelo Claudinho. Mas vamos ver por quanto eles podem vender o Malcom ao Al Hilal. Só para vocês entenderem, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem como é que funciona o mercado. O Zenit já se prepara para uma possível perda de um grande jogador. E é isso faz parte. É a economia girando. O futebol é assim, faz parte. Mas vocês vão me perguntar, Vene, está próximo, Claudinho? Eu não tenho essa informação, mas pode chegar amanhã, dia 19 de julho, e ficar próximo. E é dinâmico de fato, a negociação é dinâmica. E em relação ao De La Cruz, continua a mesma história. O Flamengo tem interesse sim, mas não vai fazer o pagamento de 16 milhões de dólares à vista, que é o valor da multa rescisória do De La Cruz. De La Cruz topa jogar no Flamengo, mas também não fez nenhum grande esforço, respeita muito a história dele que ele tem no River Plate. Então, é isso. Até o momento, nenhuma grande novidade não. Outra novidade que pode aparecer no jogo contra o América Mineiro é Mateuzinho, galera, lateral direito, que não entra em campo desde o dia 13 de março, quando ele sofreu uma fratura na perna, vocês vão se recordar. E desde então ele passa por um processo de recuperação, já voltou a treinar com os demais jogadores do grupo. Existia a chance dele ir para o Fla-Flu, não foi. Chances remotas, tudo bem, não foi. E agora o técnico São Paulo espera relacionar esse jogador para pegar o América Mineiro. Por que eu estou falando dele? Porque para mim vai ser um baita reforço para o segundo semestre do Flamengo. O Mateuzinho é um lateral direito com características que o São Paulo gosta muito. Vide o Wesley. É o mesmo futebol, muito parecido, são laterais bem ofensivos. O Varela, que é um lateral mais defensivo, não tem mais oportunidades com o São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo não gosta da pessoa Varela? Não. O São Paulo prefere um lateral direito com características ofensivas. E o Varela foi contratado antes do São Paulo chegar. Não passou pela autorização, pelo ok do São Paulo. Lembrando que o São Paulo já começou a botar as garras de fora, digamos assim, e pedindo contratação publicamente. Ele quer um jogador para a vaga do Vidal, que foi liberado para o Atlético Paranaense. Na visão do São Paulo, um volante que também joga de meia. Quem é esse jogador? Talvez o Wendel, mas o Flamengo, já falei também para vocês, que não vai abrir negociação com o Zenit por o Wendel, porque pode atrapalhar na negociação com o Claudinho. Então, galera, uma coisa está ligada. Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.